existe outro mito no meio espiritualista de que quando a gente desperta a consciência e vai descobrindo o ser verdadeiro que a gente é, de que a gente vai perdendo a nossa personalidade, a nossa identidade ou uma singularidade que a gente tem. Isso é uma interpretação errada. Na verdade, o que vai se enfraquecendo ou vai sendo extinto é o egoísmo. É o individualismo ou o egoísmo. A personalidade, que é formada pela cultura, pela criação, por vários fatores ambientais, por nossas experiências, ela não deixa de existir e ela não deixa de ter a sua importância. Ela simplesmente passa a ter um sentido mais sublime na sua existência. Um passado que foi doloroso, ele não vai ser mais uma lembrança que te vai fazer sofrer, que vai influenciar no seu presente de forma negativa. O seu passado doloroso passa a ser um aprendizado e uma superação, te dando mais força, te dando mais segurança, te dando mais confiança para lidar com as coisas da vida, para você enfrentar as situações da sua vida. Então vamos dizer que quando você se liberta do egoísmo, que é esse ego, né, que todo mundo fala, você vai começar a usar as suas características pessoais, a sua singularidade de forma positiva, de forma construtiva. Você começa a colaborar com essa sua identidade de forma que contribua com o todo, que seja benéfico ao todo. Então, é um mito de que a gente vai perdendo a nossa personalidade, que a gente não tenha que valorizar o nosso passado, a gente não tem que se apegar ao passado, mas a gente tem que dar valor a tudo que a gente vivenciou no passado, mesmo as coisas ruins, porque foi através das coisas ruins que a gente tomou consciência, que a gente teve uma crise existencial e a partir dessa crise a gente despertou a consciência. A nossa cultura, a nossa criação, tudo isso tem o seu valor, a gente não despreza isso. Quanto mais a gente desperta a consciência, mais essa identidade se fortalece ou fica mais, vamos dizer assim, muito mais clara para as pessoas, para o mundo, mas para que a gente use isso como um instrumento, como uma ferramenta, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho ascendência de uma cultura oriental. Então, quanto mais eu desperto a consciência, mais eu valorizo essa cultura em prol de trazer algo de bom, de positivo, de sábio, de consciente dessa cultura. Eu não me identifico no sentido de me achar superior, né? Achar que essa cultura é a certa, é a que tem que prevalecer, é a que tem que dominar sobre os outros, que é a melhor, sabe? Esse tipo de mentalidade competitiva. Isso não tem mais, isso não existe mais. A gente valoriza a nossa cultura, os nossos antepassados, não com esse apego, não com essa identificação para você se sentir importante como ego, como pessoa, mas você usa isso que foi te herdado
para o bem do todo, para a contribuição de uma sociedade, de um mundo melhor. E tudo que eu vivenciei e aprendi, tudo que eu absorvi durante toda a minha criação, eu vou utilizar a partir de agora, com esse despertar da consciência, como uma ferramenta, como uma contribuição para a humanidade. Então por isso que é importante que cada um seja singular, que cada um seja um sujeito individual, não individualista, né? É bem diferente. O ser individual, ele não se deixa levar pela mentalidade padronizada, a mentalidade condicionada pelo meio. Ele começa a ter uma percepção própria, uma consciência própria, direta, né? Vamos dizer assim, direta da fonte, e se utilizando das suas características adquiridas. Características sempre no sentido positivo ou elevado, né? Ele não se identifica a sua personalidade para se autoafirmar, para se sentir superior, para ter poder sobre as outras pessoas. Não é nesse sentido. Mas ele valoriza as suas características individuais para contribuir mesmo, colaborar com todas as pessoas, né? Ela pega tudo de bom que ela tem, que a personalidade tem, e usa como ferramenta. Então, eu comecei a perceber isso, que quando despertei a minha consciência, eu comecei a valorizar a cultura herdada dos meus antepassados, que é a cultura japonesa. Só que também valorizando a cultura brasileira, que na realidade, a cultura em que eu fui inserida. Em outras palavras, eu me considero brasileira, por mais que eu tenha ascendência japonesa, eu sou brasileira, porque eu fui criada nessa cultura brasileira. Eu nasci no Brasil, né? Esse ponto, essa coisa de cultura e de raça é bem complexo, né? Porque tem gente que olha pra mim, né, e diz que eu sou japonesa apesar de tudo, que por mais que eu tenha sido criada aqui ou educada aqui, as pessoas me consideram ainda japonesa simplesmente pela raça ou pela genética. Teve um senhor japonês lá quando eu trabalhava no Japão que ele me disse isso, que não importasse que eu tivesse nascido no Brasil, que eu sempre seria japonesa. Não importava o fato de eu não saber falar ou entender o japonês. Que pela raça, pela genética, eu sempre seria japonesa. Então, assim, eu não nego mesmo a minha raça, a minha herança genética e cultural dos japoneses, mas também não nego de jeito nenhum a minha nacionalidade, a minha criação, que foi brasileira. Eu tenho essa mistura, lógico. Talvez eu tenha mais influência da cultura brasileira, porque realmente eu não tive tanto contato com o povo japonês em si, mesmo tendo morado no Japão. Eu convivia mais com os brasileiros, com os trabalhadores, com os moradores brasileiros lá. E os meus avós, eu também não tive muito contato, muito convívio. Também por causa da barreira da língua, né? Porque eles praticamente só falavam o japonês e eu
só o português. Então houve essa barreira. Eu não tive convívio com os meus avós. Mas, apesar de tudo, eu recebo influência, sim, da cultura por causa dos meus pais. Então, isso não se perde. Então, a gente desperta a consciência, a gente começa a valorizar muito isso para que seja algo positivo e um diferencial para a sociedade. Então, assim, muita gente tem uma ideia errada de que quando se espiritualiza, se aprofunda no ser, tudo isso vai ficando sem sentido e irrelevante. O que se torna irrelevante e sem sentido é essa autoidolatria, esse apego a uma identidade para se sentir superior, para se sentir, vamos dizer assim, forte, não espiritualmente, mas forte como ego, como personalidade. O ego, ele vai se identificando as coisas, então ele vai se fortalecendo, né? É aquela expressão de inflar o ego. Inflar o ego é fortalecer o ego, é você se identificar as coisas, a sua formação, a sua cultura, os seus conhecimentos, você pegar isso para se sentir alguém especial, importante ou superior às outras pessoas. Então, quando você fortalece o espírito, você valoriza sim a sua identidade, a sua personalidade, as suas características, os seus conhecimentos, a sua vivência. Você não despreza isso. Você valoriza para o bem do todo, pensando sempre no coletivo. A gente precisa deixar de lado essas ilusões, né? Essa má interpretação que as pessoas têm de que se espiritualizar ou se aprofundar no ser é ser um alguém sem identidade. Então, vamos dizer que a gente vai se desapegando do ego para exatamente valorizar as características para um bem maior. Existe até uma teoria de que o nosso ego, ele está associado a um ego coletivo. Dependendo de qual povo você pertence ou de qual raça, você vai herdar um certo, vamos dizer assim, karma coletivo. Karma entre aspas, né? Aqui eu tô querendo dizer assim, uma energia que aquele povo ele tem e que vai passar para os seus descendentes. Então, é uma teoria que eu até acredito, porque como eu sou muito sensitiva, eu sinto que cada povo tem uma energia própria, cada país tem, porque como eu morei no Japão, é assim, é muito nítido para mim, é muito visível quando a gente chega mesmo no país. Então a gente sente a energia muito diferente daqui do Brasil, né? E mesmo você passando de trânsito em outros países, você sente a energia diferente. Para quem tem essa sensibilidade, isso é muito nítido. Então, assim, eu sinto que cada país, cada povo tem uma certa energia predominante. E que essa energia, ela vai passar para os seus herdeiros, para os seus descendentes. Existe até aqui
Eu até peguei assim o livro hoje e abri nessa página que é do Eckhart Tolle, um livro dele, e ele fala do corpo de dor de cada país e raça. Então ele fala que cada nação tem um corpo de dor, uma espécie de trauma, algo que fica gravado e que aquilo vai passando para os descendentes. Então eu vou tentar explicar, ler aqui o que ele fala. Determinados países que cometeram ou sofreram muitos atos de violência coletiva possuem um corpo de dor coletivo mais pesado do que os outros. É por isso que as nações mais antigas tendem a ter corpos de dor mais fortes. No caso meu, o Japão tem, eu sinto que tem. Chegando lá no Japão você sente. Não que aquele país seja ruim, negativo, que as pessoas são negativas, né? Mas existe um peso. Eu sinto esse peso no ar. É estranho, eu não tenho nem como explicar isso, mas é estranho. É algo pesado mesmo. Existem coisas muito boas, positivas, leves lá, mas é uma aura pesada que a gente sente quando a gente chega lá. Tá? Porque é um país muito antigo, sabe, de uma tradição muito antiga e milenar. Um país onde existiram samurais, então você já tem uma ideia, né, do que seja a aura desse país. E aqui eu não estou criticando samurais, porque eu sinto uma energia muito forte vinda deles. É até engraçado falar isso, uma energia de guerreiro. Talvez isso tenha influenciado a mim, né? Não sei. Eu acho que eu valorizo muito isso, porque os samurais não eram simplesmente sanguinários, né? Eles tinham uma sabedoria. Então eu pego esse valor do samurai na minha vida, né? Essa força, essa honra, essa dignidade, essa honestidade que eles tinham, né? É muito difícil para a mente ocidental entender, né, a cultura do samurai, a mentalidade do samurai. Porque as pessoas tendem a ver só o lado negativo, a coisa da violência, né, da agressividade, a coisa do suicídio, né, que tinha muito entre eles. Mas se você se aprofundar melhor, você vai conseguir enxergar o que tem de mais elevado ali, né? Eu não estou defendendo a violência e nem o suicídio, mas existia um código de honra, né, entre eles. E isso eu sinto muito forte em mim. Eu não sei explicar o que é, mas é como se fosse uma herança mesmo, uma energia herdada dessa cultura milenar. Essa sabedoria que existiu entre os samurais. Então, aqui ele fala: também é por esse motivo que os países mais jovens, como o Canadá e a Austrália, bem como aqueles que permaneceram mais protegidos da loucura circundante, como a Suíça, costumam apresentar um corpo de dor coletivo mais leve. É claro que nesses lugares as pessoas ainda precisam lidar com o seu corpo de dor individual. Corpo de dor é sofrimento, tá? É uma forma de pensamento de dor, de sofrimento, de angústia. Quem é sensível bastante consegue sentir um peso opressivo no campo energético de determinados países no instante em que desce do avião. É aquilo que eu falei, exatamente isso. Você chega no país e você já sente a energia do lugar. Em outras nações é possível detectar um campo energético de violência latente sobre a superfície da vida cotidiana. Aí aqui ele fala do Japão. Nos países em que o corpo de dor é pesado, porém não mais agudo,
a tendência das pessoas tem sido a de tentar se dissociar da dor emocional coletiva. Na Alemanha e no Japão, por meio do trabalho, em outros lugares pela tolerância generalizada ao consumo do álcool, que também pode ter o efeito contrário de estimular o corpo de dor, sobretudo quando ingerido em excesso. Ah, tá. Aqui eu acho que ele está falando que as pessoas tentam fugir do corpo de dor coletivo através desses subterfúgios, né? Trabalhar demais, ou entretenimento demais, né? Tem países que fogem para diversão, que é o caso, acho que, do Brasil, né? Eles tentam fugir do problema com a diversão, com a distração. Então, o Brasil é muito isso. No Japão é a coisa do trabalho. Bom, aqui eu só queria mostrar mais ou menos o que ele fala. Aqui ele fala do corpo de dor racial, da raça negra, que é muito pesada também, né? Muito sofrimento, muito preconceito. Eu só queria mostrar aqui, dizendo assim, que a nossa identidade, a nossa raça, a nossa cultura, o nosso país, ele tem influência, sim, em nós. E que a desidentificação disso, dessa nossa cultura, dessa nossa criação, faz a gente sair do sofrimento, da energia de dor que isso nos envolve. Tá? A desidentificação é desse corpo de dor, desse sofrimento, ou da vaidade, ou do próprio egoísmo de cada povo, né? De cada padrão, porque cada povo adquire um padrão que as pessoas tendem a achar normal. Então a gente sai disso, a gente sai dessa mente coletiva. Mas ao mesmo tempo que a gente sai, a gente começa a valorizar tudo que essa cultura ou identidade tem de bom, do que ela pode colaborar para uma construção de uma sociedade melhor, para elevar os padrões morais e espirituais de um povo. A gente se afasta, distancia. É como se a gente subisse uma montanha, né? Existe muito essa metáfora. Você está no mundo, você vive no mundo, mas você se distancia daquele conflito que é, né, a humanidade. Você não deixa de ser humano, mas você se distancia daquela mente perdida, da massa, né, da coletividade. Então você começa a observar as coisas por cima, de cima. Você não se envolve. E por você não se envolver, aí sim você consegue contribuir de forma saudável, de forma benéfica ao todo, a toda a sociedade. Porque você não está envolvido numa mente padronizada. Você está agindo pelo seu ser individual que se conecta a uma consciência superior. E essa consciência superior, ela vai se manifestar em cada um de forma diferente. Ou seja, essa consciência superior, ela não transforma o humano num robô que todo mundo vai agir igual, vai fazer a mesma coisa. Não é assim. Eu acho que as pessoas têm uma imagem errada do que é se desidentificar do ego, da personalidade. Você se distancia da mente coletiva adoentada, perdida, conflituosa, cega. É disso que você se distancia. Aí sim, a partir daí, você pega a sua identidade e faz algo de bom, faz algo de construtivo. Se você ainda é apegado a alguma coisa, você faz muito pouco. Você faz
como se fosse um robô mesmo, um agente de tal grupo, um agente de tal mentalidade coletiva. Agora, quando você é um ser individual, você não defende bandeiras, e por não defender bandeiras você consegue usar a sua identidade, a sua personalidade de forma benéfica, de forma elevada, né? Aquilo que realmente vai mudar mesmo, aquilo que vai revolucionar. Acho que tem gente que tem certo medo, né, dessa palavra revolução, porque revolução está muito associado com essas ideologias, né, que existem no mundo. Ideologia política, essas coisas. Mas revolução de verdade é uma mudança de paradigma, mas no sentido mais elevado, no sentido mais espiritual da coisa. Espiritual que eu digo é no sentido de consciência, de sabedoria. Sabedoria sem vínculo algum com crença, com religião, com filosofia. A filosofia que você adquire é da própria percepção, é da própria consciência que você tem, que você é, na verdade. A sua filosofia de vida passa a ser a sua própria consciência, no momento presente, de instante a instante. Não baseado em memórias, em algo que você aprendeu e memorizou. E aqui, quando eu cito mestres, né, porque hoje eu citei o Eckhart Tolle, outro dia o Krishnamurti, outro dia o Osho. Quando você adquire autonomia consciencial, não quer dizer que você vá desprezar a sabedoria dos antigos ou dos que são sábios, dos que são verdadeiramente mestres. Você não despreza. Porque essa coisa de ter autonomia, não depender mais de professores ou mestres, e você começar a desprezar, rejeitar e falar: ah, isso eu não sou mais dependente de ninguém, então eu não quero saber, eu não vou mais olhar, não vou mais ler. Não é bem assim também, né? Acho que é um outro exagero. Você vai de vez em quando olhar, ler alguma coisa desses mestres, e o interessante é que isso vai fortalecer a sua própria consciência. Não é que você vai ficar dependente. Existe sim a dependência ainda das pessoas por uma orientação, um guia. Existe a dependência. A maioria, em geral, está dependente de mestre, de guia, de guru. Só que eu falo assim, quanto mais autonomia consciencial, mais também valor a esses mestres verdadeiros você vai ter. Então, é um conhecimento, um ensinamento que eles deixaram vai ter relevância, vai ser positivo, vai te fortalecer na tua percepção, na tua consciência. Você não vai desprezar, né, e querer fechar os olhos para tudo que é ensinamento, para tudo quanto é mestre. Existe um bom senso, existe um equilíbrio. Então eu cito os mestres. Por mais que eu hoje esteja mais fortalecida no meu ser, né, na minha própria percepção. Por mais que eu esteja me fortalecendo nisso, eu não vou desprezar o que eu aprendi, o que eu recebi desses professores. Só que sim, também não é algo que fica gravado na minha memória. Um sinal de que você já está agindo e sendo você como consciência é que
nas suas situações de vida, você não vai perceber a coisa por um livro que você leu, por um ensinamento, um preceito, um conceito. Simplesmente vai vir na hora, no momento, a sua percepção, a sua consciência, a sua própria sabedoria, né? Aí sim, você tendo essa percepção, você vai constatar, né, vez ou outra você vai constatar que essa percepção, esse insight que você teve, bate com aquilo que você já leu ou aprendeu dos mestres. É esse sinal, é isso que vai te fazer ver que você está conseguindo, que você está sendo autêntico. Não é algo automático que, vamos dizer assim, você está tão envolvido em tal conceito, né, em tal ensinamento, que toda a sua visão, toda a sua perspectiva passa a ser através desse mestre ou desse livro. Não, você começa a refletir, a olhar por vários ângulos, não só em um. É essa a diferença, né, de quando você começa a se libertar dos ensinamentos dos mestres. Você nem rejeita, mas também nem fica dependente e como um papagaio, né, um gravador falando o que eles ensinam. Então você já tem autonomia. É sempre a coisa do equilíbrio, do bom senso, né? A coisa do caminho do meio, sempre. Mas sem também tornar isso um dogma. O caminho do meio também não pode ser um dogma. Que tudo você tem que ser meio a meio, tudo você tem que ser em cima do muro, né? É aí que tá, as pessoas confundem o caminho do meio com a coisa do ficar em cima do muro, não ter uma posição. É a coisa de saber refletir. As pessoas não conseguem refletir, ter bom senso. O em cima do muro não quer dizer o caminho do meio. Não quer dizer. Então era isso mesmo que eu queria falar, sobre a espiritualização, o despertar da consciência. Ele não vai te tornar uma pessoa sem identidades. Ele vai valorizar o que você tem, o seu passado inclusive, mas tudo para se usar para um bem comum. Então isso se destaca, é como se a sua personalidade se destacasse do meio, mas sempre interagindo, influenciando de forma positiva. E é como se a sua personalidade se destacasse para que despertasse nos outros isso também. Despertasse um valor ou uma consciência superior que há nelas, em cada uma delas, em cada uma das pessoas, né? Não é desprezar, não é rejeitar o que você é como personagem, não é rejeitar o que você vivenciou, mas sim mostrar para as pessoas que a sua história é uma história de superação, é uma história de herói. Todo mundo é herói. Todo mundo tem que se descobrir herói. É a jornada do herói. A gente não pode ter receio de se considerar, se sentir um herói. Isso não é ego. Ego é você continuar nessa mente coletivista medíocre. Você tem que se sentir um herói. Um herói que vai fazer diferença, sim. Todo mundo aqui é herói.
E cada um tem que se descobrir como um diferencial. Qual o seu poder? Cada herói tem um poder diferente nessa vida. Então a gente precisa descobrir esse dom, esse poder e usar para o bem das pessoas. E incentivar as pessoas a descobrirem isso nelas. Então é isso. Quanto mais consciência, quanto mais despertar, mais valor a nossa personalidade a gente vai ter, mas tudo de forma impessoal, em benefício ao todo. É isso, até o próximo.